Irmãos, quando nós falamos de início do ano, nós sempre temos aquela velha máxima de novos desafios, novos planos, tentar de fato recomeçar o que a gente pensou em fazer no início do ano passado e não conseguiu, velho início de tentar fazer uma dieta, tentar fazer mais exercícios, tentar ler mais, vou mais para a igreja, vou me envolver mais com essas coisas. Todo início de ano nós sempre temos essa máxima e esse pensamento. Algumas pessoas, né? Em geral nós temos. Mas eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã algo que vai um pouco mais além, um pouco mais profundo do que só você pensar ou refletir sobre metas pessoais e individuais que talvez você conseguiu ou não conseguiu fazer. Eu quero perguntar para você se você talvez já pensou em retomar ou recomeçar algo que de fato estava decretado, dito, visto, que está destruído. Destruído, ou seja, é visto a destruição. Todo mundo olha e consegue enxergar os entulhos daquilo que já foi, mas que não é. Talvez você já tentou fazer uma reforma numa casa assim, né? Um lugar que estava destruído e abandonado e você buscou tentar refazer ou reconstruir. Mas você talvez encararia esse desafio em algo que visivelmente, constatado para todos, está em ruínas. Bom, nós tivemos um homem de Deus que fez isso e eu quero convidar você a olhar lá, abrir comigo em Neemias. Neemias. Enquanto você está abrindo aí, Neemias capítulo 1, nós temos um homem que ele quer reconstruir algo que está de fato perdido, acabado, visivelmente, destruído. Aos olhos, aqui a situação é bem complexa. Eu quero desafiar você, olha comigo aí, Neemias no capítulo 1. Palavra de Neemias, filho de Hacalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos 4 homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Aqui, irmãos, vamos fazer uma pausa para a gente ir por etapa para você entender. Neemias chama o seu irmão e esses homens para perguntar a respeito de Jerusalém. O que restou lá? Como está lá? O contexto aqui é que eles estão não estão durante ainda o que nós chamamos como o exílio babilônico. O povo de Jerusalém, o povo de Deus foi destruído, foi derrotado, e por várias vezes as pessoas foram saindo de lá, foram tiradas de lá, e algumas pessoas ainda ficaram, ainda permaneceram. Então Neemias chama e pergunta a respeito dessas pessoas que talvez de alguma forma ainda ficaram ali. E ele pergunta sobre esses sobreviventes do cativeiro e também sobre a cidade de Jerusalém. Então, aí vamos continuar lendo. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província. Percebe, irmãos, ao detalhe, Jerusalém foi um povo forte, uma nação reconhecida por todo o mundo da época. Agora eles se referem a Jerusalém como uma província, como uma vila. E ele fala: aqueles que sobreviveram na província, que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí
O versículo 4, Neemias diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando, orando ao Deus dos céus. Então ele diz, e aí nós temos aqui a oração de Neemias: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos e aos decretos e às leis que desde o teu servo Moisés. Lembre-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder, com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Irmãos, eu quero primeiro deixar claro para você sobre Neemias e a situação de Neemias. Neemias está ali. Neemias é provavelmente a terceira geração que nasceu já no exílio, ou seja, tem mais ou menos ali 70 anos, e Neemias é essa terceira geração, ou seja, Neemias é aquele que ouviu falar sobre aquele templo maravilhoso de Jerusalém, que ouviu falar da beleza do templo, de como era lindo o povo ir à casa de Deus, como era aquele povo forte e vibrante, que Deus se revelava e falava. Neemias ouviu sobre essas histórias, como muitos de nós ouvimos sobre grandes histórias dos nossos antepassados. Neemias escuta isso, mas ele nasceu já em cativeiro. Ele não viveu esse tempo glorioso, esse tempo maravilhoso. Ele está aqui lamentando algo que ele não viveu, mas era sobre ele. Ele é um homem que ele se importa, irmãos. E nós vamos ver aqui como Neemias é um homem que se importa com o que está acontecendo. Neemias, ele no capítulo 2, ali no final do capítulo 1 e logo no início do capítulo 2, no final do capítulo 1 ele já diz que ele era copeiro do rei. Neemias, ele era um homem que servia à mesa do rei. E ele era um homem de confiança, pois ele servia diretamente à mesa do rei. Mas ele era um homem de confiança, um homem de poder, estava dentro do palácio, mas a sua função não era tão fácil. Porque naquela época existiam medos e tinha conspirações contra o rei. Então, Neemias era aquele homem que antes do rei tomar a taça de vinho, ele tinha que tomar para ver se não estava envenenado. Então ele tomava um gole, o rei esperava, via que não caiu, não morreu, então tá bom, me sirva, agora eu posso tomar. Neemias era esse homem, ou seja, um homem de confiança, de um dos maiores reis do império da época. E nós temos aqui essa situação de exílio, nós temos aqui essa situação de um homem que está muito bem localizado, muito bem empregado, diga-se de passagem. Então ele é um homem que ele poderia dizer, estou bem, muito obrigado. Aconteceu com Jerusalém, pois é, mas foi lá com meus avós, eu não tenho nada a ver com isso, então vamos tocar a vida. Mas eu quero falar para você que nós vamos olhar agora para Neemias.
nós vamos ter algumas lições práticas a respeito do que nós precisamos crer e fazer quando nós queremos reconstruir algo nas nossas vidas. Quando tem algo que precisa ser reconstruído, o que nós precisamos fazer? Primeiro, quero ressaltar para você um aspecto muito importante de Isaías, que todos nós precisamos quando nós queremos reconstruir algo nas nossas vidas, quando nós queremos restabelecer alguma coisa na nossa vida, nós precisamos encarar a realidade. Nós precisamos encarar a realidade. Dá uma olhada ali o que acontece. Neemias, ele chama o seu irmão, seus amigos que vieram de Judá, e aí no versículo 3, ele pergunta acerca dos judeus que restaram e os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Ele pergunta, ele fala, viu, como que está aquela situação, o que aconteceu? Ele está encarando a realidade, ele está indo de encontro para ouvir e estabelecer e ter claro para ele o que de fato está acontecendo. Ele está indo de encontro com a realidade. E isso é muito importante, irmãos, porque às vezes nós temos medo de fazer perguntas porque nós já temos medo da resposta. Nós não queremos ouvir a resposta. Porque a gente sabe que aquela resposta vai nos dar trabalho, vai nos incomodar, vai nos chamar a sair da nossa zona de conforto, vai fazer com que você tenha conversa difícil. Só que você não vai reconstruir nada na sua vida se você não encarar a realidade. Ele faz essas perguntas e os homens respondem para ele. E fala, aqueles que sobreviveram do cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. Aqueles que sobreviveram, Neemias, você quer saber? Então eu vou te contar. O negócio está feio. É sofrimento e humilhação. Percebe que são duas coisas diferentes, extremamente pesadas? Uma coisa é você sofrer. Tem gente que está sofrendo aqui por coisas que ninguém sabe. Ninguém sabe. Só você sabe. Agora, humilhação é uma situação que é pública, que é dita, que é percebido, que outras pessoas veem e viram. Então, você está sofrendo, pode ser individualmente, só você e Deus, mas pode ser público, como o povo de Jerusalém, o sofrimento era percebido por todos, mas também eram humilhados. Então, a realidade que Neemias tem que encarar não é uma realidade fácil, irmãos. Porque o povo de Deus ele havia sido derrotado pela Babilônia, pelo exército babilônico, e eles foram forçados a saírem da terra aos poucos. E ficaram alguns, mas eles não só foram tirados da sua terra, como eles viram o templo sendo queimado. A arca da aliança foi sumida. E sabe o que representava para o povo de Israel, o povo de Deus, que o templo foi destruído? Sabe o que era? Era a presença do nosso Deus sumiu. Deus nos abandonou, estamos sozinhos, não temos mais a quem clamar. A arca da aliança representava a presença de Deus viva naquele lugar, e agora a arca da aliança some. É um povo que a constatação é terrível, porque eles estão se sentindo humilhados. Eles estão se sentindo roubados, porque eles foram roubados, seus tesouros foram roubados, tudo que eles tinham de mais que eles se orgulhavam foi tirado. O templo grandioso, a arca da aliança, os tesouros, tudo foi queimado, destruído. E agora você não tem mais terra e povo, agora você é um estrangeiro em outro lugar. A situação é terrível. Eles estão se sentindo abandonados. A realidade que Neemias tem que encarar é a realidade de um povo que se sente abandonado, derrotado. Não sei você, mas eu nem sempre, mesmo sendo pastor, tenho o dom de ser aquele técnico de time de futebol ou de qualquer técnico de algum atleta que consegue dizer para as pessoas continuar correndo, lutando, batalhando, quando está tudo perdido. Eu não consigo, nem sempre eu consigo, irmão. O placar está 10-0, eu vou falar, viu, está 10-0, toma cuidado para não tomar o 11º, mas ganhar vocês não vão.
Então vamos fechar aqui, eu sou mais desse técnico, peraí, vamos fechar aqui, eu não vou, viu, vocês conseguem, vamos lá, porque está claro. Mas encarar a realidade no processo de reconstrução é se deparar por situações assim, de humilhação, de derrota, difícil. Um povo que está fragilizado, um povo que não tem esperança para nada. A realidade é dura, mas se você quer reconstruir algo na sua vida, você precisa encarar a realidade. Qual a realidade que você está tentando fugir sobre aquilo que você quer ser reconstruído hoje? O que você está orando desde o ano passado e anos para que Deus faça, para que Deus estabeleça na sua vida, só que existe um processo de reconstrução e você está tentando fugir da realidade. Ter um otimismo cego sobre aquilo que está acontecendo. Irmãos, eu não estou falando de ter fé e esperança, nós vamos chegar a isso. Eu estou falando de encarar a realidade. Você ter fé diante da realidade, são coisas diferentes. E que Neemias tem. Ele não tem uma fé e não se dispõe a fazer algo que ele não sabe de fato o que está acontecendo. Você quer o que na sua vida? O que você tem orado para que Deus transforme? Você está disposto a encarar a realidade? Você está disposto a se deparar com aquilo que é pesado e difícil? Uma das últimas conversas que eu tive com um irmão, eu falei, olha, o que você está passando está ruim, está sofrendo. Mas aproveita e deixa sangrar o que precisa ser sangrado. Encara essa realidade de peito aberto. Está doendo, não está? Então vai, encara o que precisa ser encarado. Encarar a realidade é estar disposto às vezes a sangrar por aquilo que você quer que mude. É estar disposto a derramar lágrimas porque a reação de encarar a realidade não é bonito. Não é um discurso aqui humanista que encare a sua realidade e você vai ter agora ferramentas humanas para encará-la. Não, encarar a realidade é fazer igual aconteceu com Neemias. Dá uma olhada quando ele encara a realidade. O que acontece com ele? No versículo 4 diz assim, quando eu ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando. Foi fácil encarar a realidade, irmãos? Foi tranquilo ouvir o que ele ouviu? Ele saiu daquela conversa sabendo que ele seria o super-herói de toda aquela situação? Não. Ele chora. Ele se lamenta. E o que vai dizer aqui é que ele chora e ele se lamenta por dias, lembrando daquilo que ele havia ouvido. Por dias. Está doendo. Encarar a realidade é duro. Dói, faz com que você caia, se deite, orando, gritando a Deus. Mas existe uma diferença no qual nós cristãos encaramos a realidade. Nós não encaramos a realidade no qual quem se depara com ela é chocado, cai no chão e chora e acabou. Nós encaramos a realidade, nós choramos quando é preciso, mas nós sabemos que nós temos um Deus que nos ouve. Por isso que Neemias, ele se lamenta por dias, mas durante esses dias ele está jejuando e orando ao Deus dos céus. Você não precisa ter medo de encarar a realidade, meu irmão, porque você tem um Deus dos céus que está pronto a te ouvir. Você tem um Deus que tudo pode e tudo faz, que está disposto e está com você todos os dias, encarando a realidade. E mesmo que quando você encare ela, você se coloque no chão a lágrimas, você tem um Deus que está disposto a ouvir a tua oração e o teu lamento. E ele para e jejua, e aí vem uma segunda lição que nós podemos aprender com Neemias quando nós queremos reconstruir algo. Primeiro, que nós precisamos encarar a realidade. Segundo, você precisa ter uma vida de devoção. Você não vai reconstruir aquilo
que você precisa reconstruir na sua vida, achando que você é autossuficiente, que você tudo pode, que você tudo faz. Se você quer que algo aconteça de Deus e que Deus está te ouvindo, e se você lembra que você tem um Deus, você precisa se relacionar com Ele. Olha como Neemias encara essa situação. Ele ouve, ele chora e se lamenta, mas ele passa um tempo jejuando e orando. Por isso, irmãos, nós queremos iniciar esse ano de fevereiro, chamando toda a igreja para nós orarmos juntos. Você ora, eu espero que você ore na sua casa sozinho. Mas nós precisamos ter a intenção, compromisso de falar, estamos juntos em oração. Porque nós não podemos ousar fazer nada se não for com base na oração, com base no jejum. Eu compartilhei com os irmãos do Conselho Pastoral que o ano passado eu estava fazendo uma mentoria e uma das primeiras conversas que eu tive, conversando lá com o pastor, e ele me fazendo algumas perguntas e tal, e daqui a pouco ele falou, Marcos, para. Nada vai acontecer no seu ministério se você não priorizar a oração. Nada vai acontecer na sua vida se você não tiver uma vida de devoção. O que você quer que aconteça na sua vida? O que você quer que mude na sua vida, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho? Você tem tempo de oração e de jejum e dedicação sobre aquilo? Olha o processo de reconstrução de Neemias. Ele se depara com a realidade, ele tem um tempo de oração e devoção. Sabe como nós fazemos? Nós sabemos que temos um problema, nós queremos reconstruir algo nas nossas vidas, nós paramos e nos lamentamos, e nos lamentamos, e nos lamentamos, e no final a gente tenta arrumar um culpado para aquilo. Então nós queremos que a igreja seja a melhor que a gente espera que ela seja. E aí nós lamentamos, e no final tem um culpado porque a igreja não é. Você quer que a sua família seja transformada, aí você constata que aquilo precisa ser reconstruído e você lamenta por ela, e no final põe um culpado na sua família não ser do jeito que ela é. E no seu trabalho, e na sua vida pessoal, e na sua vida profissional, e com a sua saúde, e com tudo. Se você quer reconstruir algo na sua vida, comece encarando a realidade, comece tendo um tempo de devoção, porque antes de a situação ser mudada, você precisa mudar o seu coração. A maior reconstrução que Deus vai fazer é em você, para depois reconstruir a situação. Pensa que se Deus não reconstruir você, você vai ser uma maldição quando Ele reconstruir aquela situação. Se Deus não estivesse reconstruindo o coração de Neemias, Neemias não ia conseguir passar por todo o desafio que ele teve para reconstruir os muros de Jerusalém. Se você ler o texto depois, aqui é só o início. Neemias enfrenta dificuldade interna com o povo, Neemias enfrenta dificuldade externa com pessoas querendo derrotar, pessoas falando mal dele, da intenção dele para o rei. Ele enfrenta várias dificuldades. Se não fosse esse tempo de devoção, de entregar a sua vida inteiramente para Deus antes de qualquer coisa, ele não ia aguentar, irmãos, dar um passo nesse desafio. Você crê que Deus quer reconstruir algo na sua vida? Comece a ter um tempo de jejum e oração sobre ele. E viva sobre isso. E aí tem um outro aspecto muito importante que nós esquecemos, que é nós precisamos encarar a realidade, nós precisamos ter uma vida de devoção e nós precisamos ter ação. Dá uma olhada lá, irmãos, o que acontece. No final da oração de Neemias, lá no capítulo 1, lá do versículo 11, ele termina a oração falando, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo. E a oração dos teus servos que têm prazer de temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. E aí a gente vai para o capítulo 2. E no capítulo 2 ali, eu quero chamar você a atenção por um detalhe aqui muito importante. No início do capítulo 1, fala que nós estamos
em um mês, e aqui no início do capítulo 2 fala que nós estamos em outro mês. Aqui no capítulo 1 é aproximadamente novembro e dezembro, e no capítulo 2 é aproximadamente março e abril. Olha quanto tempo Neemias está orando e jejuando. Porque antes disso nós temos o relato dele ouvindo a situação, se lamentando, e temos a sua oração. E 5 meses depois, ele começa a descrever esse encontro com o rei. Só que ele começa descrevendo esse encontro com o rei, e aí ele está ali servindo a mesa, e o rei olha para ele e fala: o que aconteceu? Você está abatido? E aí, dá uma olhada lá o que acontece no versículo 4. O rei diz: o que você gostaria de pedir? Então, orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir até a cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Ele tem a situação, ele está ali sendo sincero, o rei percebe que ele está abatido e fala o que está acontecendo, e aí ele fala sobre a situação e o rei pergunta: o que você quer? Ele ora e fala: se você tiver compaixão, o que eu gosto de fazer, o que eu gostaria de fazer, é que Jerusalém é meu problema. Aquela cidade, a cidade da minha família, a cidade dos meus antepassados é meu problema. Eu estou no palácio do rei, mas a minha alegria não está aqui. A minha alegria, a minha tristeza foi roubada porque algo está muito errado. E eu sou parte da solução desse problema. No processo de reconstrução, irmãos, nós precisamos ter ação. Você vai precisar agir. Sim, Deus faz milagres. Nós ouvimos aqui o testemunho de como Deus faz milagres. Mas você precisa entender que você faz parte e você precisa agir. Todo mundo conhece aquela história de que uma cidade estava sendo alagada e o homem no telhado começou a pedir para que Deus viesse o socorrer. E Deus manda um barco e ele fala: não, Deus vai me socorrer. Manda um barco maior, ele fala que Deus não vai me socorrer. Deus manda um helicóptero, ele fala que Deus vai vir me socorrer. E ele morre e ele briga com Deus. Deus fala: eu mandei tanta coisa para te socorrer e você não agiu. Você não agiu. Irmãos, um processo de reconstrução implica de nós entendermos que só constatar o erro e o fracasso, muito bem, você é um ser pensante, né? Você é um ser humano que pensa. Legal, todo mundo faz isso. Olhar aqui, a menos que você tenha um problema de visão, e saber que essa vela está mais derretida que essa, todo mundo aqui consegue fazer, não é lógico? É óbvio, né? Pois tá, você constatou um problema. E aí? Todo mundo foi capaz de fazer isso. Reconstruir algo implica em ação. Implica que você vai precisar sair da sua zona de conforto. Você vai precisar tomar postura e ação sobre aquela situação. Não vai adiantar só o seu lamento. Não vai adiantar você só ficar encarando a realidade e continuar lamentando que, nossa, olha o que aconteceu, o povo foi dizimado, meu Deus, está tudo destruído, era tão bonito o templo, era tão maravilhoso quando eu tinha a Arca da Aliança. Era, e agora você vai fazer o quê? Irmãos, reconstrução implica em ação. Nós precisamos entender que Deus nos chama para uma vocação. E eu gosto aqui, e eu vou ler com os irmãos, quando Paulo fala para Timóteo que nós somos chamados para uma santa vocação. Você que está aqui, você é chamado por Deus e você tem uma vocação. Nós somos chamados para ter uma vocação, ou seja, a sua vida não diz respeito só a você, a sua vida tem um propósito muito maior.
Deus não te criou e Deus não colocou você no meio de tantas pessoas, em tantos lugares do mundo que Ele poderia te pôr, e tantos países que Ele poderia te pôr. Ele não te colocou onde você está simplesmente por um acaso. Poxa, Felipe era para ter nascido lá na África do Sul, mas eu escorreguei, ele caiu no Brasil no meio do caminho. E foi parar lá em Vitimarsum. Você acha que Deus é pego de surpresa? Não, Deus, você tem um propósito de vida, meu irmão. Você tem uma vocação. E enquanto você achar que a vida é só sobre você e ficar só tendo essa vida egoísta, ela vai continuar não fazendo sentido. Mesmo que você esteja dentro de um palácio, não vai fazer sentido. Agora, se você vive para Deus, se você entende que a sua vida tem um propósito, Deus vai te chamar tanto no palácio, tanto na caverna, como no cavalo, onde você estiver. Eu quero ler para você o texto de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 a 10. Paulo fala assim para Timóteo: portanto, não se vergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou em uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelado pela manifestação do nosso Senhor, Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz e a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Paulo está falando assim: não tenha medo de testemunhar, não. Falar sobre o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque na época, falar sobre uma fé, um Deus que foi morto na cruz, era vergonha. Para os gregos, que Deus poderoso é esse de vocês que é morto por homens na cruz? Ele fala: não fique com vergonha de testemunhar do Evangelho, nem falar de mim que eu estou preso, por causa do Evangelho, porque Deus nos chamou para uma santa vocação. Essa inquietação de reconstrução que Deus já pôs no seu coração, eu tenho certeza, para que você reconstrua algo na sua vida, é uma santa inquietação, que não vai passar, tá? Pô, pastor, você está aí dizendo que eu vou ficar, não vou dormir à noite, que eu vou continuar, que esse negócio dentro de mim vai me incomodar e eu vou ter insônia e vai ficar... Porque é Deus, se Deus está te chamando para você fazer parte disso, não vai passar até que você ouça. E a minha oração, irmão, é que Deus te incomode mais ainda em nome de Jesus. Para que você, de fato, tenha a coragem de colocar a mão no arado. Em falar: o Senhor, Jesus me chamou para uma santa vocação. E não existe nenhum outro lugar no qual eu quero estar. Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Não é confortável, não é gostoso ouvir a realidade que os muros estão derrubados, mas eles só serão construídos se você decidir sair da sua zona de conforto e ir para lá. E quando você vai, você tem a total convicção e certeza que você está no melhor lugar que você deveria estar. Jesus, em João, no capítulo 6, ele chega para a multidão que está seguindo e fala assim: vocês só estão aqui porque eu fiz milagre, pode ir embora. E ele vira para os discípulos e fala: e vocês? Vocês podem ir também. Aí no versículo 68 do capítulo 6 de João, Pedro olha para João e fala: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu vou, Jesus? Não existe nenhum outro melhor lugar que eu queira estar, senão fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, senão vivendo com o meu mestre, sendo obediente a Ele. Não tem nenhum outro lugar que eu queira estar. Meu desejo e a minha oração, que você nessa manhã pense sobre o seu ano de 2024.
O que precisa ser reconstruído, irmãos? Quais são os lugares que está totalmente precisando de reconstrução? É na sua vida pessoal, amorosa, financeira, relacional? É na vida da sua família? É no seu trabalho? Ou é na igreja? Aonde você e Deus fala que precisa de reconstrução, que Ele te incomoda, é nesse lugar que você é chamado para fazer parte de reconstrução dos muros. E é nesse lugar que você precisa encarar e fazer parte. Que você possa sair do seu lugar de conforto e ir reconstruir aquilo que Deus tem te chamado para reconstruir. Quero orar por você, para que Deus continue te incomodando muito mais e que você não tenha medo de ouvir a voz do Senhor. Mas eu posso te dizer que quando você ouvir a voz dele e estiver lá, você vai poder falar como Pedro: para onde eu irei? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de conforto. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou para a tua santa vocação. O Senhor nos deu essa santa vocação. O Senhor que colocou no nosso coração esse desejo pela eternidade, é o que o Senhor falou. Por isso, Deus, que nada aqui na terra, meramente por si só, vai nos satisfazer, Senhor. Nada humano aqui por si só, sem propósito, sem objetivo, vai ser capaz de saciar a nossa sede da nossa alma, Senhor. Porque o Senhor nos chamou para algo maior. O Senhor nos chamou para reconstruir as barreiras. O Senhor nos chamou para reconstruir, derrubar as barreiras, Senhor. E para reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. O Senhor nos chamou para termos coragem de encarar a realidade, sermos sal e luz no meio dessa geração corrompida e depravada, Senhor. O Senhor nos chamou para reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Então, Senhor Jesus, tira aqui, Senhor, de nós todo medo de encarar a realidade, todo medo, Deus, de entender que nós precisamos olhar para esses problemas, Senhor. E nos dá, Deus, a sensibilidade, nos dá um amor pelo Senhor, por quem o Senhor é, para estarmos de noite em oração, clamando ao Deus poderoso para que a reconstrução aconteça. Senhor, que nós tenhamos uma vida de devoção ao Senhor, independente dos problemas, o Senhor nos chama todos os dias para estarmos com o Senhor e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que nós possamos nos dedicar ao Senhor, à oração, ao jejum, a estar na Tua presença. E que nós possamos, Deus, ter coragem de pôr a mão no arado e fazer aquilo que precisa ser feito. Nós necessitamos do Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós e nos abençoa nesse domingo e durante essa semana, no nome de Jesus. Amém.